Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar no desafio que está crescendo, sabe? O tal do abismo cognitivo. Essa dificuldade de comunicação, né? Entre mentes humanas ou até artificiais que funcionam em níveis muito, muito diferentes. De processamento, de abstração. Exato. As fontes que a gente consultou trazem visões, assim, da ciência, da filosofia, até poesia tem no meio. Ok, então vamos desempacotar isso. Certo. A missão aqui é tentar entender por que essa desconexão acontece, sabe? E claro, se existem estratégias para navegar essa fronteira. E é uma fronteira bem delicada, né? Isso conecta direto com aquela ideia da singularidade tecnológica do Kurzweil, onde a comunicação entre mentes, digamos, otimizadas e as não otimizadas, bom, pode se tornar quase impossível mesmo. Ou, talvez, irrelevante para quem está muito na frente. Exato. E do ponto de vista científico, como isso se manifesta na prática? Uma das fontes fala da lei dos retornos acelerados, também do Kurzweil. Sim, a velocidade exponencial da IA, né? Isso. A fonte usa uma analogia ótima. Tentar, sei lá, explicar algo super complexo para um algoritmo if-else comparado com um GPT-4. Nossa, a diferença é brutal. Estruturalmente incompatível, né? Totalmente. Mas por que isso impede a comunicação de fato? Não é só a complexidade, né? Não, tem mais coisa. Primeiro, o que chamam de deriva semântica. Tipo, as palavras podem até ser as mesmas, mas os conceitos por trás evoluem tão rápido num sistema avançado que o significado original se perde para o outro lado. E tem também a teoria da relevância. Essa é interessante. Explica aí. Então, ela diz que a comunicação busca um equilíbrio, sabe? Entre o esforço que você faz para entender ou se fazer entender e o benefício que você tira disso. Os tais efeitos contextuais. Faz sentido. Quando os níveis cognitivos são muito distantes, pode surgir um déficit de relevância. Uma das partes pode simplesmente achar que o esforço não compensa. Puxa. Então a comunicação pode falhar não só por ser difícil, mas por falta de interesse percebido? Exatamente. Falta de incentivo. É fascinante e um pouco assustador, né? Muito. E isso me lembra o Nicholas Carr, naquele livro The Shallows. Ele argumenta que a internet, com toda essa fragmentação, meio que treina a gente para uma cognição fast food. Sim. Boa para escanear a informação rápido. Isso, mas péssima para profundidade. Para construir uma realidade compartilhada de verdade. Ele usa aquela imagem do dedal e da banheira. Para ilustrar a sobrecarga da memória de trabalho, né? Exato. A gente não consegue processar tudo. E isso se soma a uma barreira talvez ainda mais fundamental, certo? Que você mencionou. Sim, que a teoria da complexidade chama de incomensurabilidade ontológica. É quase como sistemas operacionais totalmente diferentes. Tipo Windows e macOS, só que em nível de consciência. É uma boa analogia. Uma mente mais linear e outra super abstrata, reflexiva. Alguns conceitos podem ser inerentemente intraduzíveis entre essas arquiteturas. As regras do jogo da realidade são outras. Falta um dicionário comum. Nossa, isso é profundo. E tem ecos na filosofia, né? Lembrei na hora do Zaratustra de Nietzsche. Claro, o profeta que desce da montanha com uma sabedoria, assim, transcendente. E é ridicularizado pela multidão, que não está preparada para ouvir. A dificuldade ali não era só entender as palavras, mas a resistência ao que desafiava a realidade deles. É a alegoria da caverna de Platão de novo, né? Como que você vai descrever o sol para quem só conhece as sombras na parede? Exato. Tem uma inércia epistêmica, uma resistência natural a mudar crenças que são muito fundamentantes da nossa visão de mundo. E a verdade que vem de fora pode parecer mais ameaça do que libertação, né? E aí entra a própria linguagem. Ela também tem limites. Sim. Wittgenstein. Sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. Ele dizia que a linguagem é ótima para fatos, mas tropeça feio no ético, no estético, no místico. Existe um horizonte semântico, um ponto onde a palavra falha. Então, peraí. Se a linguagem falha, se tem essa resistência toda, como é que a gente constrói alguma ponte sobre esse abismo? As fontes sugerem alguns caminhos. Não são fáceis, mas existem. Um deles é a metacomunicação.
Metacomunicação. Tipo, É conversar sobre como a gente conversa, sabe? Negociar o significado das palavras que estamos usando, checar se o outro está entendendo mesmo, alinhar as expectativas sobre a própria comunicação. entendi. Criar tipo um protocolo de rede entre as mentes. É uma boa forma de ver. Outra ideia que aparece é a dos andaimes cognitivos. Andaimes? Como assim? Pensa num professor com uma criança pequena. A mente mais avançada ou mais complexa simplifica as coisas temporariamente. Usa analogias, guia o raciocínio do outro. Certo. Isso exige bastante de quem está ensinando, né? Muito. Exige o que uma fonte chama de empatia assimétrica. Um esforço maior de quem está, digamos, acima. E, ponto crucial, exige interesse mútuo. E aí vem a pergunta difícil, né? Que uma das fontes levanta. Essa inteligência mais avançada, seja ela humana ou artificial, vai ter sempre esse interesse, essa paciência para construir andaimes para nós. Não dá para garantir, né? Faz todo sentido questionar isso. Ok, então temos metacomunicação, temos andaimes, e se mesmo assim a linguagem e a lógica não derem conta, o que sobra? Aí entra uma ideia bem interessante. A sublimação. Usar outros canais quando a palavra falha. Tipo, Arte, música, símbolos, até o silêncio pode comunicar. São formas que tentam mostrar em vez de só dizer. Elas buscam uma ressonância do indizível. uau, ressonância do invisível. Gostei disso. Uma compreensão mais sentida, talvez. Menos articulada. Exatamente, mais visceral. O que mostra que o desafio, na verdade, é multifacetado. Não tem uma solução única. Então tá. O que tudo isso significa pra gente, no fim das contas? Parece que esse abismo cognitivo é um negócio real, tá ficando mais intenso com a tecnologia, Com certeza. mas as raízes são profundas, né? Na própria natureza da consciência, da comunicação, não é só sobre é sobre como a gente se conecta ou não uns com os outros hoje mesmo. Perfeito. E a conclusão é que não tem bala de prata. A gente vai precisar de um kit de ferramentas, digamos assim. Precisamos aprender a ajustar nossos protocolos de conversa, né? A tal da metacomunicação. Precisamos construir pontes com empatia sempre que for possível, usando os andaimes. Certo. E explorar outros canais além da lógica pura quando necessário, a sublimação. Basicamente, a gente precisa se tornar meio que arquiteto de linguagens para um futuro com inteligências muito diversas. Arquitetos de linguagens. Bela imagem. Bom, pra gente fechar e deixar o pessoal pensando, Manda? considerando todos esses desafios de comunicação, né? Essas barreiras da linguagem, da lógica, que novas formas de entendimento ou, sei lá, conexão, talvez nem dê pra chamar assim, poderiam surgir no futuro? Formas que não dependam tanto dessa lógica compartilhada que a gente conhece hoje. Boa pergunta. Fica aí a reflexão.